Voltamos com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre os possíveis desdobramentos da CPI da pandemia, do ponto de vista político. Eu converso com o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer estar aqui agora presencialmente contigo. Bom, temos vários temas aí no ambiente político, mas vamos começar pela CPI, não é? Há muita desconfiança quanto a desdobramentos do ponto de vista jurídico, das investigações mesmo. Só que deve ser criado um observatório para fazer o acompanhamento junto à PGR, STF, se quer a punição, inclusive dos políticos envolvidos, presidente Bolsonaro. Agora, do ponto de vista político mesmo, em termos de popularidade, de resultados, você acredita que a CPI possa ter algum efeito? Bom, Denise, são duas dimensões, como você bem coloca, a jurídica e a política. E são dois tempos, a temporalidade não é igual, o tempo da política é diferente do tempo da justiça. O presidente Bolsonaro e o seu governo vêm de um desgaste, melhorou um pouco. O governo melhorou um pouco a partir da carta do Temer, quando ele amainou um pouco aquele discurso de ruptura, mas ainda ele é amplamente reprovado. E óbvio que, tendo o ano eleitoral próximo, então o ano que vem já é ano eleitoral, os adversários do presidente Bolsonaro vão usar o relatório da CPI e todas as lives, falas, entrevistas do presidente vão cotejar o relatório com aquilo que aconteceu e com a realidade. Então, produz politicamente um desgaste. Se não fosse assim, o presidente hoje não estaria atacando Renan Calheiros, que preparou o relatório. Então, esse desgaste pode ser renovado, principalmente próximas eleições? Pode ser renovado. Aí que está. O impacto político depende muito da paixão e do momento, ao passo que o impacto jurídico vai depender das instituições. Lembrando que a CPI investiga, mas ela não tem o poder de julgamento e de punição daqueles que forem indiciados. Então, o Senado fez o seu papel institucional, cabe agora às outras instituições. Por exemplo, o crime de responsabilidade chega ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Crime comum tem a questão que vai ser encaminhado à Procuradoria-Geral da República. Tudo isso, Denise, tem o seu tempo e tem essas instituições que também têm que cumprir o seu papel. E a sociedade estará, por certo, vigilante. Agora, Rodrigo Prando, nós já falamos algumas vezes sobre o apoio político que o Centrão deu ao presidente Bolsonaro e várias pautas que avançaram, principalmente na Câmara. Arthur Lira passa como um rolo compressor, até em pautas polêmicas, não é? Agora, a gente percebe que, em certa medida, está custando caro esse apoio político, porque são pautas que o governo está tendo de endossar para garantir popularidade, e agora a gente está chegando numa situação muito complicada da economia, a questão do Auxílio Brasil, não é? A necessidade de você mudar o orçamento, porque em vez disso se poderia cortar emendas dos parlamentares, emenda do relator. Então, como é que você vê essa situação política e esse desgaste que pode haver novamente no campo econômico? Denise, temos aí três esferas, tem o bolsonarismo, o Bolsonaro e o Centrão. Vamos lembrar que o discurso do Bolsonaro era contra a velha política. E o Centrão, para os bolsonaristas, sempre foi a ponta de lança da velha política. Fisiologismo, toma lá da cá e, no limite, até corrupção. Hoje, o governo Bolsonaro está de braços dados com o Centrão porque é esse amortecedor, inclusive anti-impeachment. Né? Qualquer coisa para ali no Arthur Lira. A grande questão é que você bem coloca, você conhece economia, os gastos em anos eleitorais são ótimos para o político, para aquele que procura a reeleição, que é o Bolsonaro, mas também para os deputados e para o Centrão. Então, você tem de um lado a equipe do Paulo Guedes que se colocou como o rótulo do liberalismo, digo rótulo porque no conteúdo o Bolsonaro nunca foi liberal, mas o rótulo era do Paulo Guedes. E agora você tem os bolsonaristas que começam a perceber que o discurso de 2018 não é condizente com a prática cotidiana do governo. E isso pode dar um curto-circuito, inclusive, para a eleição de 2022. Agora, é muito sério porque o teto de gastos, ele implica em você respeitar. Você tem a lei de responsabilidade fiscal também, que diz o seguinte, você tem gasto, tudo bem, mas de onde sai o dinheiro? A gente sabe, no linguajar muito popular, que o cobertor é curto. E aí a grande questão, o governo vai dar uma guinada no populismo para fazer gasto em ano eleitoral, ou ele vai respeitar os compromissos que assumiu na campanha e que, inclusive, o mercado afiançou, porque, em grande parte, o mercado foi com o Bolsonaro em detrimento do Fernando Haddad. Exatamente, mas agora o que a gente percebe, por exemplo, que Paulo Guedes está endossando o posicionamento político.
porque ele sabia das divergências internas, que inclusive o secretário do Tesouro poderia pedir demissão. Nós tivemos 4 baixas hoje de uma equipe que já vem sofrendo baixas pontualmente aí nos últimos meses, e daqueles que eram mais compromissados com ajuste fiscal, com responsabilidade, né? Chega um momento, Denise, em que a equipe técnica, à luz da racionalidade, da ciência, do conhecimento, acaba não resistindo à força política, à pressão política. O Paulo Guedes, até o momento, parece estar muito ligado ao Bolsonaro e parece estar disposto a ultrapassar os compromissos que ele, inclusive, assumiu perante o mercado. A equipe não vai resistir, porque a equipe, se não tem possibilidade de trabalho, se não tem como operar aquilo que havia sido comprometido com a equipe, o compromisso, eles vão se desligando. Isso é um movimento óbvio, não acontece no governo Bolsonaro, mas é sintomático de que essas pessoas que saem entendem que há uma guinada mais populista e que pode resvalar na irresponsabilidade fiscal e alguma pedalada, né? Agora, no ano passado, nós tivemos um aumento muito forte da popularidade do presidente, mesmo no pior momento da pandemia, mesmo com toda a posição dele em relação à pandemia, que foi muito relacionado ao auxílio emergencial. O Auxílio Brasil, tendo um valor médio, né, mínimo de R$400, vai fazer esse efeito no ano que vem? Eu creio que faça. Veja só, ele é interessante perceber como o discurso é um e a prática é outro. Quando era o Bolsa Família no PT, o Bolsonaro atacava politicamente, né, dizendo que aquilo ali acomodava, que, enfim. Hoje, ele quer um auxílio renovado, quer mudar o nome, e já na pandemia ele colheu uma melhoria da sua popularidade. Então, é fato que isso pode acontecer. Agora, a política, ela é um mosaico. Você tem o auxílio emergencial, mas você tem outras dimensões que têm que ser pensadas, inclusive o resultado da pandemia, as mortes, a questão da economia, que pode demorar para voltar a aquecer, e isso tudo vai ficar na conta do presidente. No presidencialismo, os erros e os acertos caem no colo do presidente. Ele reclama muito, inclusive, em relação a isso. Agora, de qualquer modo, o que a gente vê é a polarização ainda entre Bolsonaro e Lula. Sim. A terceira via lá tendo negociar, buscar alguma brecha. Nós temos, inclusive, possíveis candidatos que participaram da CPI. A gente tem essas prévias do PSDB muito difíceis. Há uma brecha, por enquanto, alguma sinalização pela sua experiência? Há uma brecha. Há pesquisas quantitativas e qualitativas que mostram que a eleição de 2022, se continuar numa polarização Lula e Bolsonaro, não vai vencer a melhor proposta, mas talvez vença com a menor capacidade de irritar o eleitorado, porque eles são ambos, Bolsonaro e Lula, tem um grupo que não vai votar de jeito nenhum. Então há uma equipe que está trabalhando para tentar diminuir essa rejeição. Acontece que se a terceira via, Denise, se colocar hoje, vai passar o final do ano e mais o primeiro semestre do ano que vem apanhando dos dois lados. Então eu não sei se eleitoralmente é importante agora o nome da terceira via se consolidar, mas as negociações e as conversas existem e são intensas nos bastidores. Mas a gente vê muita divisão, por exemplo, há uma divisão grande do PSDB, há uma divisão muito grande da esquerda, da direita. O Brasil tem capacidade de gerar um apoio maior a uma única candidatura contra essa polarização? Duas questões. Primeiro, que você tem muitos partidos e essa fragmentação partidária também acaba acontecendo nesse momento. É muito difícil que um personagem político que tem uma trajetória e que quer, por exemplo, a presidência, Ciro Gomes, Mandetta, o governador Dória, quer dizer, abrir mão num primeiro turno por conta de um projeto pessoal do partido. Agora, há espaço. Não adianta tentar trazer a realidade das diretas já para o que está acontecendo hoje. São contextos diferentes. Eu falo, será que a gente tem uma frente ampla num primeiro turno? Dificilmente. Então você tem Lula, que terminou o governo, segundo mandato, com quase 80% de aprovação. Tem o Bolsonaro, que nesse momento está combalido, mas pode reverter um pouco essa situação. Vai chegar ao quebrado em 2022, mas tem uma base ali de pelo menos 20%, que não é nada desprezível. A terceira via dialoga, conversa, mas dificilmente um único nome teria força logo no primeiro turno. E lembrando só uma coisa, Denise, o PT perdeu no primeiro turno. Perdeu para o Fernando Henrique 2 vezes. Quando ganhou, ganhou no segundo turno. Bolsonaro, alguns meses atrás, ganhava de todos os adversários no segundo turno. Hoje perde para todos os adversários no segundo turno e há uma possibilidade, inclusive, de nem chegar ao segundo turno. Perder para o ex-presidente Lula no primeiro turno. O ano que vem nós teremos aí emoções enormes. Exatamente. Para ter alguma chance de uma terceira via, um dos dois tem de não ir para o segundo turno. E pode acontecer.
Pode acontecer. Tem essa possibilidade? Concreta, real, tem. No momento, uma possibilidade pelo desgaste da pandemia e da economia mais para o Bolsonaro, né? Inclusive, algumas pessoas aventam a possibilidade de, se a situação no ano que vem do Bolsonaro ficar muito ruim em termos de apoio, né, de popularidade, de aprovação, dele inclusive não sair candidato e tentar um outro mandato como deputado, como senador. Não se exclui isso. Bem improvável, né? Não sei, mas é possível. Tá certo. Conversei aqui com o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Obrigado. Vocês.